pessoal, tudo bem? Marcelo Bolzan falando com vocês, tudo jóia? Começando aqui uma live. Quem tá por aí, quem vai ouvir? Fala, Vitor, tudo jóia? Pronto. Tá aí a galera chegando, muito bom. Fala, Walter, tudo jóia? Walter, me dá um feedback. Vocês vão entrar pelo teu? Ah, opa, agora sim. Olha lá quem tá aí. Tudo bem, professora? Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem aí, Selene? Sim, te ouço bem. E você? Também te ouço muito bem. Ótimo. Ótimo, olha quanta gente bonita entrando nessa live, que coisa chique. Que legal. Muito bom. Gente, então, começando aqui essa nossa live, hoje uma live bastante diferente e eu estou, assim, né, muito feliz. A gente tem trabalhado demais nessa parceria, né? Estamos fazendo aqui um trabalho com um carinho enorme para vocês. Hoje eu tenho a grande satisfação de estar aqui junto com a professora Selene, né, lá do CACD em inglês, quer dizer, uma parceria, né, que nós estamos trabalhando, o IDEG com o CACD em inglês, e uma parceria que, desde o início, né, desde quando nós começamos a conversar, foi um encontro muito bonito, né, acho que de duas propostas que tinham tudo realmente para seguir, né, juntos nesse caminho aí da preparação. Acho que tanto o IDEG quanto, não é, a Selene, o CACD em inglês e todo esse trabalho maravilhoso que ela já vem fazendo, né, há bastante tempo, acho que essa junção só vai gerar qualidade, não é? Então, antes de começar aqui a falar da parceria, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o professor Marcelo Bolzan, trabalho com economia no IDEG e sou coordenador também dessa escola, né, do curso IDEG. E hoje, então, deixo agora nas mãos da Selene Candian para ela se apresentar. Vai lá, Selene. Bom, Bolzan, te agradeço muito, em primeiro lugar, o convite para estar aqui hoje conversando, claro, com você e com todas essas pessoas que estão entrando. Estou super emocionada de ver tanta gente acompanhando. E para mim é uma alegria enorme, assim, estar aqui hoje, claro, conversando com ninguém menos que Bolzan, né, que é super referência nesse nosso universo do CACD, conversando com um público que, enfim, eu adoro trabalhar com esse público CACDista, né? Sempre comento com os meus colegas professores de inglês que trabalham com inglês geral, como é maravilhoso trabalhar com alunos interessados em aprender, alunos que são dedicados, esforçados, que quanto mais você dá, mais eles querem. Isso é maravilhoso. E falando hoje sobre um tema que, enfim, é o tema com o qual eu trabalho todos os dias nos últimos 10 anos. E então, assim, para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui hoje. Agradeço muito o seu convite e também estou muito feliz com a nossa parceria. Acho que o IDEG e o CESED em inglês são escolas que têm valores muito parecidos, que têm práticas muito parecidas, então eu fico extremamente contente de estar começando essa parceria desse jeito. Fico muito feliz mesmo. E, bom, a live se chama Provas de Inglês do CACD.
Então, o que eu pensei aqui para hoje é justamente falar um pouco a respeito dessas provas, tanto da prova objetiva quanto da prova discursiva. E com base nessa minha fala, né? Na verdade, a minha fala vai ser a respeito das especificidades dessa prova, de como essa prova tem particularidades e como essas particularidades, na verdade, determinam a forma como o candidato deve se preparar para essas provas, né? Não basta só estudar inglês, é preciso estudar inglês para o CACD. Então, vai ser uma fala a respeito do formato das provas e como isso está relacionado a uma preparação de fato eficiente para as provas. Eficiente no sentido de o candidato não perder recursos, né? Não perder tempo, não perder outros recursos nessa preparação. E também quero falar um pouquinho depois no fim a respeito da nossa parceria. E aí eu acho que também a gente pode abrir para perguntas, dúvidas, né? Que quem está acompanhando pode ter. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a prova objetiva de inglês do CACD, que já é uma prova que tem um formato super específico, né? Muitos candidatos que se preparam para as provas de inglês do CACD, muitas vezes já têm alguma experiência com exames, né? Exames internacionais, por exemplo, TOEFL, IELTS, exames de Cambridge e tal. E eu acho que o maior choque quando começa essa preparação para o CACD é perceber que a prova objetiva já tem um formato absolutamente específico, que é particular, característico do CACD, né? Então, eu costumo falar que a prova objetiva de língua inglesa, ela tem um foco absurdo, sim, em testar a competência lexical dos candidatos, ou seja, os conhecimentos que os candidatos têm de vocabulário da língua inglesa. Para quem está assistindo, né? Não sei se todo mundo já fez as provas dos anos anteriores, mas só para todo mundo ter uma noção, né? No ano de 2019, por exemplo, no TPS de 2019, bom, a prova de língua inglesa tem 9 questões, né, de 4 itens, 36 itens no total. 44% dos itens de inglês eram itens de vocabulário, testavam só conhecimento de vocabulário. São esses itens que quem está acompanhando conhece bem, que falam tal palavra do texto é sinônimo de tal outra palavra, ou tal palavra do texto pode ser substituída, e testa, enfim, sinonímia, paráfrase, expressões fixas da língua inglesa, verbos frasais, enfim. Então, você imagina, quase metade da prova é vocabulário, só vocabulário. A outra parte da prova, né, a outra parte dos itens, 42% no ano passado, foram itens de interpretação de texto. Testando uma série de habilidades de leitura. Eu já fiz até um vídeo no YouTube falando sobre essas habilidades, né? Habilidades de reconhecer, de identificar, fazer uma leitura literal, habilidade de fazer inferências nessas leituras. Mas também tem uma coisa muito específica sobre essas questões de interpretação de texto. Para você marcar se o item de interpretação de texto está certo ou errado, você precisa conhecer o vocabulário que está no texto e o vocabulário que está no item, para poder avaliar se o item, de certa forma, é uma paráfrase correta do texto, né? Então, olha o foco absurdo em vocabulário que tem essa prova. Então, e uma coisa que é muito interessante da prova de primeira fase é o não foco em gramática. Quase nenhum foco. Em 2019, acho que foi 14% dos itens só de questões de gramática. 2018, um contexto bem similar. E os itens de gramática normalmente são itens que testam mecanismos de coesão textual, né? Referência pronominal, conectivos, etc. Mas, assim, compõe uma parte muito pequena da prova objetiva de inglês, né? Então, pensando nesse formato tão específico da prova de inglês, o que eu acho é que uma preparação eficiente para essa fase do certame é foco em vocabulário. Assim,
dúvida nenhuma, não há como. Eu sei que normalmente quando a gente fala em estudar inglês, muita gente pensa, eu preciso estudar a gramática, dominar a gramática. Mas para a prova de primeira fase, gramática não vai ser o seu diferencial. O que vai ser o seu diferencial é ter uma boa competência lexical, já bem desenvolvida, conhecer um grande volume de palavras. Então, acho que em primeiríssimo lugar, investir na aquisição de vocabulário, que pode ser feita de uma série de formas. Eu também já gravei alguns vídeos lá para o meu canal no YouTube a respeito de como estudar vocabulário para o CACD. Na primeira fase, eu acho que basicamente investir na aquisição dessas high frequency words, né, que são as palavras de mais alta frequência, para que o candidato consiga dominar boa parte do texto com pouco tempo de estudo e depois partir para as low frequency words, as palavras que ocorrem com menor frequência. Então, acho assim, preparação para a primeira fase, primeiríssimo lugar, estudos sistemáticos de vocabulário. E, para além dos estudos de vocabulário, claro, desenvolver as reading skills, né? As habilidades de interpretação de texto. Para desenvolver habilidades de interpretação de texto, eu acho importante trabalhar com 2 tipos de atividades de leitura, né? Um tipo de atividade de leitura que a gente chama de intensive reading, né? Que é você fazer leituras do texto como você faz as leituras, você faz uma leitura como estudando para o TPS, né? Faz a leitura, estudando vocabulário, prestando bastante atenção nas estruturas, né? E uma boa forma de estudar intensive reading é fazendo simulados de TPS, sem dúvida nenhuma, porque eu vejo muitos candidatos falando que resolvem provas anteriores, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes. É claro, isso é um exercício interessante, até para entrar em contato com o formato dessa prova, né, tão específico, mas é importante fazer simulados novos, né, porque isso possibilita que você, de fato, leia textos novos e desenvolva, com base nisso, a sua interpretação de texto. Então, eu acho que para desenvolver intensive reading, é importante fazer simulados objetivos mesmo, até porque você já vai desenvolver essas habilidades de leitura no formato da prova, no formato que ele vai ser testado e já tomando contato com a forma como a banca formula, né, os itens, conhecendo a fraseologia da banca. Isso é muito importante. E não só em momentos pré-TPS, né, mas desenvolver esse trabalho ao longo da preparação, fazendo simulados para praticar o intensive reading. E uma outra forma também de... sim, Tem uma... um aluno tem uma pergunta. Um aluno chato e, na verdade, é só uma consideração. Sim. Gente, simulado tem origem. Simulado não é algo que qualquer pessoa sabe fazer. Simulado é algo muito sensível. Um professor, uma professora que se propõe a trabalhar um simulado, precisa conhecer um diálogo da banca. Isso não é fácil de fazer. Então, assim, o que a Selene está colocando é de uma experiência de anos de preparação, né? Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado quando se fala de simulado. Né? A Selene é certamente uma referência nessa construção, né? Mas não é qualquer simulado que vai te treinar. Isso é uma coisa muito importante, tá? Então, assim, falou em simulado, origem, sempre. A origem é fundamental, tá? Desculpa, Sérgio. Não, sim, com certeza. Isso é uma colocação muito importante, né? Porque não adianta só montar um simulado, né? Tem que conhecer o tipo de texto que a banca normalmente seleciona, a própria tipologia textual, tem que conhecer quais são, por exemplo, nas questões de interpretação de texto, o que eu posso testar em cada questão, como que eu vou distribuir as questões para que, de fato, esse candidato esteja simulando uma nota, né? Enfim,
como que eu posso distribuir certo e errado, enfim, tem toda uma ciência por trás de montar simulados. Ainda mais, assim, eu acho montar os simulados objetivos até hoje, para mim, 10 anos nessa estrada, é um verdadeiro desafio, assim, eu passo muitas horas procurando textos adequados, tentando achar perguntas que testem coisas relevantes. Então, de fato, é preciso, não é qualquer simulado, né? Um simulado Não é. que seja bem feito por quem de fato conhece como a banca testa conhecimentos, né? Isso é muito importante ressaltar mesmo, Bozan. E aí, assim, para além dessa questão falando, né, das questões de interpretação de texto, para além desse intensive reading, né, através de simulados de primeira fase, eu também sempre sugiro, né, fazer atividades de extensive reading. Eu fiz até um vídeo, acho que foi meu último vídeo para o YouTube, falando sobre o que é extensive reading, quais são as vantagens inúmeras de fazer extensive reading, né? Que na verdade é fazer leitura pelo prazer de ler em língua inglesa, mas sempre dentro do seu nível de competência linguística. Se você é um estudante que tem nível intermediário, ler a The Economist não é extensive reading, vai ser intensive reading, porque você vai pesquisar vocabulário. Claro, vai te ajudar a aprender vocabulário, mas não vai te ajudar a aprender, desenvolver fluência na leitura, né? E é claro que é preciso ser um leitor fluente numa prova que é super pesada, os textos são longos, você precisa ter fluência na leitura para conseguir fazer essas 9 questões, esses 36 itens, num tempo razoável, sem atrapalhar o seu desempenho nas outras disciplinas ali que compartilham à tarde com a prova de inglês, né? Então, desenvolver a fluência na leitura é fundamental. Atividades de extensive reading são ideais para isso, né? Inclusive, são as atividades de extensive reading que a gente faz no meu clube de leitores, né? O Saturday English Book Club. Todos os meses a gente faz uma leitura e agora eu tenho intercalado, né? Um mês a gente lê um texto autêntico em língua inglesa. Mês passado a gente leu um ensaio do Emerson sobre, se chama Nature, foi muito legal a discussão. E no outro mês eu faço uma leitura simplificada para possibilitar que quem ainda não tem o nível avançado faça uma leitura de extensive reading também e consiga ir desenvolvendo aos poucos a fluência na leitura, né? Então, é um dos objetivos desse book club. Então, eu acho que principal mesmo, em termos de preparação para a primeira fase de inglês, estudos sistemáticos de vocabulário e também desenvolver as habilidades de leitura, tanto por meio de simulados, né? Simulados bem formulados, quanto por meio de atividades de extensive reading, né? Ler materiais em língua inglesa que te dão prazer na leitura e sempre dentro do seu nível atual de competência no idioma. Eu acho que essa é a chave da preparação para a prova objetiva de inglês, né? Então veja que é um trabalho, claro, o trabalho de preparar os simulados e tal, depende muito do professor, mas quem precisa ralar muito é o aluno, é o candidato, porque só o candidato consegue, de fato, organizar um banco de palavras, né? E desenvolver essa competência lexical. Então, sobre a prova objetiva, você quer fazer algum comentário, Bolzan? Selene, nenhum. Era só da qualidade do simulado. Assim, pra mim Sim, tá. Eu tô acompanhando, tô me divertindo aqui, tô aprendendo um monte. que Eu ótimo. conheço muito das teóricas, mas dos idiomas, pra mim é um show isso aqui. Que ótimo. Bom, então eu vou falar agora um pouco sobre a prova discursiva, que eu acho que é o maior interesse de quem está assistindo, né? Inclusive, eu também estava falando com o Bolsa outro dia que é muito importante começar a se preparar para a prova discursiva
o quanto antes, assim, não passe muito tempo pensando só na prova objetiva, porque se você passar anos se preparando só para a prova objetiva, na hora que você passar na objetiva, você tem mais anos de preparação para a discursiva, até porque a prova discursiva, como a gente vai ver agora, ela testa habilidades muito diferentes da prova objetiva. Então, não deixa para depois o início da preparação para a prova discursiva de inglês. Comece junto com a preparação para a prova objetiva. E, Selene, desculpa. sim. Eu sempre falo, quando eu faço aquele projeto Travessia e tudo, né? Ah, Que é uma coisa bem interessante, assim, porque são pessoas que estão começando, né? E a gente tenta montar a estratégia e tudo. Uma das coisas que sempre aparece é em que momento eu começo a estudar inglês ou os idiomas e tudo, né? Eu sempre falo para as pessoas que economia, história, geografia, essas matérias têm começo, meio e fim, né? Idioma não. Idioma é infinito. Assim, não, é uma matéria que ela, né, todos os idiomas, mas sobretudo o inglês, que na minha opinião é o mais difícil, né, da prova, são matérias infinitas. Não tem momento ideal para você começar. O errado é você não começar. é, Decidir estudar para o CACD. Hoje, legal. Hoje eu começo a inglês. sim. Não tem, né, outra possibilidade. Não, sem É, dúvida nenhuma. É uma prova que testa habilidades, né? Quanto antes você começar a desenvolver habilidades, mais competitivo você tá quando você terminar os cursos, né, de economia, de política internacional. Então, sim. quando começar, o quanto antes, é como você falou, quando você tomar a decisão, procure, né, começar a estudar a língua inglesa e os outros idiomas também, né? A língua francesa, a língua espanhola. Uma coisa importantíssima. Sim, com certeza. E a prova de inglês, assim, o nível de exigência é altíssimo, claro, né? Talvez por isso ela seja considerada a mais difícil, com relação aos outros idiomas. E ela também tem essa questão de ela ser um gargalo, né? Entre as provas discursivas, né? Porque ela tá ali na segunda fase. O candidato precisa tirar uma nota, ter um aproveitamento mínimo de 50% dessa prova, que não é uma prova fácil. Então, às vezes, o candidato tem um nível super competitivo de economia, das teóricas, né? Economia, política internacional, mas porque não tem uma boa base em inglês, não consegue atingir os 50% e nem tem a chance de demonstrar tudo que sabe dessas outras disciplinas de terceira fase para o examinador. Então, assim, é preciso pensar a prova de inglês como um dos gargalos do CACD, né? E assim, claro, a prova vale 100 pontos. Para você não ser eliminado, você precisa tirar no mínimo 50 pontos. Parece fácil, né? Pô, só 50 pontos? Mas olha, vamos pensar. A composition vale 50 pontos no total. Se você zerar em termos no quesito correção gramatical e propriedade da linguagem, você zera na composition e aí já não vai conseguir obter os 50 pontos. Então, veja como é importante pensar a prova de língua inglesa de uma forma muito estratégica, a preparação para essa prova, porque, claro, você também não quer conseguir só os 50 pontos, né? Para ser, de fato, competitivo nessa prova, você tem que ter muito mais pontos do que isso, mas só o gargalo já é algo que precisa deixar o candidato alerta para uma necessidade de não só estudar inglês, mas estudar inglês com foco no CACD, com foco no formato da prova, né? Então, vou comentar um pouquinho agora o formato da prova. Vou falar inicialmente um pouco sobre a composition, que eu acho que é a tarefa mais importante. Depois eu vou falar sobre tradução e versão. E aí eu acabo falando sobre o summary, né? A tarefa do resumo. A composition é, sem dúvida, a tarefa mais importante da prova discursiva de inglês. Ela vale 50% da nota, como eu disse. Se zerar em correção gramatical e propriedade da linguagem, tá eliminado, praticamente eliminado do concurso, né? E a composition, para quem não conhece, é uma tarefa, vale 50 pontos no total e ela é dividida em dois grandes critérios de correção.
O critério organização do texto e desenvolvimento do tema vale 25 pontos. Critério correção gramatical e propriedade da linguagem vale os outros 25 pontos. Critério organização do texto e desenvolvimento do tema é um critério no qual você ganha pontos, né? Você ganha pontos com base em quê? Na sua capacidade de organizar o texto de acordo com a expectativa da banca e de desenvolver a sua linha argumentativa de acordo com a expectativa da banca. É um texto argumentativo, né? Tipologia argumentativa. E como que a gente sabe qual que é a expectativa da banca? Conhecendo bem o gênero textual no qual esse texto precisa ser desenvolvido. É um dos maiores erros, eu acho, que os candidatos fazem na preparação para composition em específico, é pressupor que composition é dissertação, só que em inglês, né? Ou seja, bom, eu já estou fazendo a teórica de língua portuguesa, já sei organizar meu texto da dissertação, então tá bom, só preciso estudar gramática e vocabulário de inglês que eu vou conseguir fazer uma composition. Muito cuidado com esse tipo de raciocínio, né? Dissertação não é o gênero textual no qual você deve desenvolver esse texto da composition. O gênero textual se chama argumentative essay e não é dissertação, né? Os gêneros textuais, na verdade, são determinados socialmente, culturalmente, historicamente. É claro que a cultura anglófona é muito diferente da cultura lusófona, né? Os gêneros textuais são pensados de forma diferente. Então, tem uma série de convenções associadas ao desenvolvimento, à organização do texto da composition, que são muito diferentes da forma como uma dissertação deve ser organizada, né? Então, pressupor que composition na dissertação só que em inglês já é uma forma de não conseguir pontuar tão bem nesse quesito organização do texto e desenvolvimento do tema. Então, é preciso conhecer como se desenvolve um parágrafo introdutório dentro desse tema, como desenvolver a minha tese, como apresentar meus argumentos nos parágrafos argumentativos, como que eu faço a conclusão, quais que são as técnicas que são adequadas para um parágrafo de conclusão. É isso que possibilita que o candidato ganhe pontos nesse quesito organização do texto e desenvolvimento do tema da tarefa composition. Então, é preciso ter muito foco em conhecer bem esse gênero textual. Por outro lado, o quesito correção gramatical e propriedade da linguagem, que vale 25 pontos. Acho que a principal coisa de entender não se ganha ponto nesse quesito. Assim, quando os alunos começam a treinar comigo, eu vejo uma tentativa de impressionar a banca, né? De usar um vocabulário requintado, de usar estruturas gramaticais, inversão, várias estruturas gramaticais avançadas, mas não há como ganhar ponto nesse critério, né? Esse critério eu costumo falar para os meus alunos, quando você abre a folha de respostas lá na hora da prova, esse critério é todo seu, você já tem 25 pontos nas suas mãos. E aí, conforme você vai desenvolvendo o texto e o examinador vai identificando os seus erros, você vai perdendo 0,67 por erro, né? Então, não tem onde ganhar ponto, só tem onde perder ponto. Então, para esse quesito correção gramatical e propriedade da linguagem, além de ter um bom domínio da gramática e do vocabulário, eu acho que isso é óbvio, é preciso ter muita estratégia. Estratégias de escrita, estratégias de evitar erros, né? Assim, eu costumo dizer que vai bem nesse critério, não quem ganha mais pontos, mas quem perde menos pontos. Então, seu maior objetivo em termos de linguagem não é impressionar o examinador, e sim não demonstrar as competências que você ainda não tem, que você está desenvolvendo ainda, né? Claro, ninguém está 100% pronto para uma prova que não tem nem possibilidade de fazer consulta. Então, é preciso ter muita estratégia de prova. Isso eu acho que é a maior chave do sucesso para esse critério correção gramatical e propriedade da linguagem. Você quer falar alguma coisa? Eu achei que você ia comentar. Eu não. Ah, Não, tá. não, não. Então, eu acho que é isso. Na tarefa da composition,
organização do texto, é preciso conhecer o gênero para entender o que o gênero gera expectativas na banca, né? Então, para entender o que a banca espera em termos de organização, de desenvolvimento argumentativo. E em correção gramatical e propriedade da linguagem, é preciso evitar erro. Ninguém vai impressionar o examinador, não há como ganhar pontos nisso. É preciso evitar o erro. E aí tem uma série de estratégias, claro, que podem ser utilizadas nesse sentido. Bom, acho que sobre a composition era o que eu queria falar. Eu queria também comentar só assim, os erros que são mais comuns, né, nesse quesito correção gramatical e propriedade da linguagem. Eu gosto de comentar porque tem quem ainda não está praticando, quem ainda não faz discursiva, ou quem faz discursiva sem correção, às vezes não tem noção de quais são os erros mais comuns, né? E aí, quando começa a fazer um curso de discursiva com correção, fala, meu Deus, isso é um problema, né? Erros mais comuns em termos de correção gramatical e propriedade da linguagem. Erro número 1, artigos. Sim, artigo e N, né? Fala, nossa, professora, mas isso é tão básico, né? Nível básico 0. Não é nada básico, né? É básico, claro, na forma como a gente aprende na educação básica, na escola de idiomas. O objetivo é comunicar, né? Não usar o artigo do jeito certo. Agora, para o CACD, a história é outra, né? É preciso conhecer estruturas sintáticas muito aprofundadas para que você consiga, de fato, saber quando deve usar o artigo, quando não deve usar o artigo, quando pode ou não usar o artigo. Então, assim, parece absurdo falar isso, mas artigos, erro número 1 de qualquer candidato que está fazendo a preparação. Também o caso possessivo, né, que é aquele caso com o apóstrofo S, também extremamente traz muita dificuldade para quem está produzindo texto em língua inglesa. Conectivos também são uma pedra no sapato de quem está produzindo texto em língua inglesa, porque não basta saber o significado do conectivo, mas é preciso saber que cada conectivo tem restrições sintáticas, né? Não é todo. Um conectivo não pode ser substituído por outro de forma com base só no sentido, né? É preciso conhecer as restrições sintáticas de cada conectivo. E tempos verbais também são uma grande pedra no sapato de quem escreve texto com esse nível de complexidade, principalmente os tempos perfeitos, né, da língua inglesa, o present perfect e o past perfect, né, que são por não ter muita correspondência com o que a gente tem no sistema verbal da língua portuguesa, é algo que coloca uma certa dificuldade, né? Então, esses são os erros mais comuns que eu vejo na produção escrita dos candidatos que eu preparo aí ao longo dos últimos 10 anos, né? Então, muito foco nisso, estudar isso de forma aprofundada para evitar erro. Essa é a chave do quesito correção gramatical e propriedade da linguagem. Bom, vou comentar um pouco agora sobre tradução e versão. Talvez as tarefas mais preteridas pelos candidatos na preparação para as discursivas, né? Eu acho que na verdade, não só os candidatos ao CACD, eu acho que muita gente pensa isso, né? Que para fazer uma boa tradução, basta ser um bom conhecedor da língua inglesa, né? Ter conhecimentos aprofundados de gramática e vocabulário. O que não é verdade, né? Na verdade, em primeiro lugar, precisa ser um ótimo conhecedor de língua portuguesa também, porque tradução sempre envolve um par linguístico, você vai ser testado nos seus conhecimentos do par linguístico, né? As correções da tradução para o português, por exemplo, envolvem correções referentes à norma culta da língua portuguesa, tem que conhecer muito bem. E as correções referentes a versão, né, que é a tradução do português para o inglês, você tem que ter profundo entrosamento com a língua portuguesa para conseguir ler o texto fonte. São textos
Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, não são autores que escrevem textos fáceis, né? São textos completos, com escolhas lexicais complexas, estruturas gramaticais complexas. Então, entender muito bem a língua portuguesa, ter um ótimo entrosamento com a língua portuguesa é essencial para as tarefas de tradução também, né? E tem um dito muito conhecido na área de tradução que assim como ter 10 dedos não faz de ninguém um pianista, conhecer 2 idiomas não faz de ninguém um tradutor, né? A tradução é uma atividade que envolve o contraste de 2 idiomas, e esse contraste não é algo automático, né? Para você conseguir fazer uma tradução no nível que é cobrado no CACD, é preciso ir além do conhecimento dos idiomas, é preciso conhecer tradução, é preciso desenvolver a sua competência tradutória. E isso é essencial, porque tradução e versão juntas somam 35% da nota da prova discursiva de inglês, né? E também é importante a gente lembrar quem é a banca, né? Quem é a banca examinadora da prova discursiva de língua inglesa? Claro, no ano passado a gente teve uma situação diferente em vários níveis, né? Banca organizadora nova, banca examinadora composta só por membros da carreira. Então, não vou falar do ano que foi exceção, vou falar do que foi a regra, né? A banca de língua inglesa normalmente é composta por professores da UNB que trabalham no Departamento de Letras Estrangeiras e Tradução, né? Tem alguns componentes da banca, a composição da banca varia muito ao longo dos anos, né? Mas alguns componentes da banca são especialistas em ensino de teoria e prática da tradução, né? Como é o caso da Alessandra Harden. Ou então que são especialistas em linguística de corpos, né? Assim, tem vários alunos que falam que eu sou a rainha das collocations, né? Eu fui me aprofundar nos estudos de collocation porque eu vi que isso era uma demanda da banca, assim, absurda. Então, não sou eu que estou puxando esse carro, a banca que está puxando esse carro. Tem especialistas nessa área de estudos de corpora que já participaram das correções, como é o caso do Thiago Blanche. Então, assim, a gente não pode esquecer nunca que essa prova não é realizada no vácuo, né? Ela é uma prova escrita para algumas pessoas específicas corrigirem, né? E essas pessoas são da letras, essas pessoas são da tradução, essas pessoas conhecem linguística de corpos, conhecem collocation, colligation. Então, isso aplicado à tradução. Então, nas tarefas de tradução e versão, é fundamental treinar, mas sempre com base na reflexão teórica, né? A banca de tradução cobra procedimentos de tradução específicos, né? Tem muito candidato que quando começa a praticar para essa tarefa, acha que a tradução precisa ser literal, né? Porque tem o quesito fidelidade ao estilo do texto-fonte. Literalidade é um procedimento de tradução. É um procedimento bom? Depende do segmento que você está traduzindo, né? Tem segmentos que é melhor usar outros procedimentos, uma modulação, uma transposição, uma omissão. A banca, às vezes, cobra o uso de procedimentos específicos. Então, a banca faz correções com base em estilística, né? Ou seja, não é só gramática, não é só isso, estilística também. Então, é preciso fazer um treinamento tanto para tradução quanto para versão para a língua inglesa que seja especializado, né? Não tem como não ser especializado. A banca é especializada nisso, né? Então, muito importante, e além dessa questão de conhecer só o inglês, precisa conhecer muito bem o português também, e precisa conhecer tradução, procedimentos de tradução, estratégias de tradução. Gente, uma vez eu estava com a Isamara Lando, que é a autora dos livros Vocabulando, que eu já falei várias vezes em vídeo, sempre indico para os alunos, e ela ficou chocada em saber que essa prova
discursiva, né, envolvia 2 tarefas de tradução e sem consulta. Claro, para um tradutor, até para quem é tradutor profissional, eu tenho alunos que são tradutores, né? Essas tarefas de tradução são um verdadeiro desafio, porque é preciso fazer sem consulta. Então, você tem que desenvolver estratégias de tradução, né? O que você faz se cai uma palavra que você não conhece? O que você faz se a estrutura que você está vertendo, você não tem muita segurança se está correta? Então, tem uma série de estratégias de tradução que precisam ser conhecidas para quem quer, de fato, ter chance de ter um desempenho competitivo, né? E passar na frente de todo mundo que não estudou tradução ou que estudou, enfim, sem o foco também na parte teórica, né? É isso que eu quero ressaltar. A parte teórica da tradução e da versão é fundamental para essa banca, né? Que é especialista, que tem membros especialistas, né? Então, sobre as tarefas de tradução e versão, eu acho que é um pouco isso que eu queria comentar, né? E por fim, eu tô olhando uma colinha aqui, gente, antes que eu me perca. Por fim, queria falar só um pouco sobre o summary também, que no fim das contas é uma tarefa que vale 15 pontos, né? Eu acho que, enfim, agora junto com a tradução para o português, é uma das tarefas que vale menos pontos, mas é uma das tarefas que rouba mais tempo dos candidatos, assim. Como é uma tarefa que exige que o candidato leia um texto longo e que nessa leitura o candidato identifique ideias principais, depois monte paráfrases dessas ideias, talvez tente fazer um rascunho e talvez consiga passar limpo. Essa é uma tarefa que vale só 15 pontos e que tem candidato que leva, assim, horas, né? Às vezes 2 horas, né? Então, essa é uma tarefa também que eu acho que recebe pouca atenção nesse quesito time management, né? A gestão do seu tempo de prova. Também sempre falo isso para os meus alunos. A prova de língua inglesa do CSD não testa só seus conhecimentos de língua inglesa, né? Testa seus conhecimentos da prova e testa sua habilidade de gerenciar o tempo das tarefas. Então, eu acho que chave, assim, essencial para essa preparação para o resumo é aprender a fazer bem feito em pouco tempo. É uma tarefa que vale poucos pontos comparativamente, né, com outras tarefas, e você precisa dar uma atenção especial para a composition, para a sua versão, né? Um erro na tarefa do summary vale 0,35 ponto negativo. Um erro na composition na versão vale 0,67. Então, conhecer o formato da prova, conhecer o que de fato vai fazer você perder menos pontos e ganhar mais pontos é fundamental. É isso que eu chamo de estratégia, né? Nos cursos de formação, eu sempre dedico a última aula de todos os cursos para estratégia. Falo muito de estratégia de prova e essa questão do test wiseness, né? Que é você conhecer o formato da prova e tirar proveito do formato da prova para o seu benefício, né? Então, isso é fundamental. Posso, Selene, te interromper? Sim, por favor. É uma pergunta de uma pessoa que realmente não conhece. Isso que eu posso estar fazendo uma pergunta que não tenha nada a ver. Se for isso, você me perdoa e toca o barco. Essa questão do tempo que a banca impõe, isso é uma medida de fluência? Pode ser visto como uma medida de fluência? Sim, com certeza. Eu te digo por quê? Porque é comum, né, a gente ouvir que olha, você não precisa ter fluência, né? A fluência ela não é tão necessária assim na composição da prova, né? Isso você pode deixar de lado ou pode aprender depois e tudo, né? Quando você estipula um tempo, né, isso é um contra-argumento muito importante, né? Porque se você está limitando o tempo, você está buscando fluência. Não existe outro motivo para uma banca tão bem montada como essa e que atua de uma forma tão categórica, impor um tempo tão curto para diversas atividades, né? Se não buscar essa fluência. Sim, Isso é com uma coisa certeza. importante.
Não, é super pertinente. Imagina, agora eu estou falando do resumo, né? Quem não tem fluência em leitura tem muita dificuldade em fazer essa tarefa do summary, porque imagina, vai tentar entender o texto num ritmo muito mais lento do que seria desejável para o tempo total de prova, vai ter dificuldade em identificar as ideias centrais do texto. Então, assim, fluência em leitura é fundamental na tarefa do summary, claro, porque eu estou falando agora, mas também nas tarefas de tradução e versão, e também na tarefa da composition, né? Preciso conseguir ler os textos motivadores com muita atenção, mais rapidamente, para que você já parta para o planejamento, para que você já comece a fazer o seu rascunho, para que dê tempo de fazer um rascunho e dê tempo de passar tudo a limpo. Então, claro, tempo de prova é uma medida de várias coisas, né? Inclusive de fluência. No nosso caso, fluência na leitura e fluência escrita, né? Por isso que é tão importante fazer simulado, né? Porque fazer exercício estanque, exercício mecânico, pode desenvolver uma série de coisas, mas não desenvolve fluência, né? A mesma coisa que isso com relação à fluência na escrita, né? Com relação à fluência na leitura, quem só faz intensive reading, quem só faz simulado, tem dificuldade em desenvolver a fluência na leitura. Por isso que eu sempre indico extensive reading. Então, uma coisa fundamental, foi muito bom você ter falado isso, Bolzan. Uma coisa que é fundamental para essa questão da gestão do tempo é desenvolver fluência. Fluência na leitura, fluência também na produção escrita. É isso que vai possibilitar que você tenha uma gestão mais eficiente desse recurso tão valioso que é o recurso tempo, né? Na sua prova, 5 horas é muito apertado para fazer tudo que precisa ser feito. Eu costumo falar que se eu tivesse prestando concurso, eu ia ter muita dificuldade, porque as pessoas pensam, professora, sabe fazer bem? Eu sei fazer bem porque eu faço na minha casa, com consulta, eu faço com o tempo que eu quiser. Testar para o tempo de prova é fundamental, sem dúvida, É outra coisa. fundamental. Com Desculpe. certeza. Não, imagina, eu adoro, eu tô aqui num monólogo, são muito boas as intervenções e super apropriadas. Bom, então assim, eu acho que com base nisso tudo que eu falei, né, sobre o formato da prova objetiva e da prova discursiva, o que eu acho que é fundamental para quem quer se preparar com eficiência? É claro que há inúmeras formas de se preparar para as provas, você vai ouvir candidatos dando depoimentos variados e tal, mas o que eu acho que é importante para ser eficiente, ou seja, para não gastar recursos de forma desnecessária, né? Tempo, dinheiro, a gente sabe como é uma preparação custosa, para não gastar até assim fatores socioemocionais, né? Prejudicar, enfim, questões de saúde, enfim, preparação eficiente. Primeiríssimo lugar, não adianta estudar inglês. Tem que estudar inglês para o CACD, na forma como esse idioma vai ser testado. Então, cursos de General English, né, que a gente chama, né, cursos em escolas de idioma, não vão te ajudar com essa prova tão específica. Eu costumo falar que os estudos de inglês para o CACD são estudos a gente chama essa área de English for Specific Purposes, que é a mesma área de Business English, Aviation English, né? Ou seja, são estudos de inglês com propósitos específicos, não dá para perder tempo desenvolvendo habilidades que não vão ser testadas e não dá para não desenvolver as habilidades que vão ser testadas. Então, é preciso fazer estudos de inglês com foco no CACD, foco em como esse idioma vai ser testado. Em segundo lugar, é muito importante a prática, né? Antigamente eu ficava falando, a prática é muito importante, eu me sentia sozinho, agora tá muito em alta falar que a prática é importante, então nem vou precisar convencer muitas pessoas de que praticar é importante. Mas quando eu falo em prática, eu tô falando em prática por meio de simulados discursivos, né? E não qualquer simulado discursivo, mas simulados que emulem o formato da prova,
que emulem o nível de dificuldade da prova e que emulem também a correção da banca. Assim, só esse tipo de simulação que de fato vai te dar uma noção de quão perto ou quão longe você está do nível de competitividade que você precisa ter, né? Fazer simulados com correção individualizada é aquilo que vai permitir que você entenda quais são os seus erros que você precisa superar para parar de cometer esses erros, né? Então, simulados com correção individualizada são um diferencial na preparação para a prova de inglês, que, lembrando, é a prova do gargalo, né? Se você cometer 30 e tantos erros numa redação, erros com artigo a gente usa toda hora, a chance de zerar a prova, né? De zerar a composition e de ser eliminado é muito grande. Então, é preciso ter esse foco, né? A preparação específica, no formato específico da prova e praticando por meio de simulados que tenham também essas características, né? Mas, como eu disse, tá em voga falar da prática, né? Mas prática pela prática, assim, também não é nada eficiente, né? Você praticar sem ter nenhum aporte teórico é algo que pode gerar avanços nas suas habilidades, nas suas competências? Sim, mas de uma forma muito mais lenta do que você começar a praticar sabendo exatamente o que você precisa fazer naquela tarefa, quais são as estratégias que você pode usar, como que eu vou ser testado, como que eu ganho ponto, como que eu perco ponto. Prática com base no aporte teórico é a chave para você praticar de forma eficiente e não passar 3, 4, 5 anos precisando. Veja como fica prática sem aporte teórico é mais custoso para o candidato, porque aí o candidato precisa ficar anos fazendo cursos com correção de simulado, né? Sendo que se tiver o aporte teórico, já pode resolver várias questões antes mesmo de iniciar a prática, né? Então, aporte teórico, sim, em língua inglesa, sim. Isso faz toda a diferença, assim. Eu tenho alunos que começam um curso de tradução comigo, e aí, enfim, primeiro simulado, cheio de erros, né? Muitos erros. E aí eu falo, olha, eu sugeriria que você fizesse meu curso de formação, módulo 2, sobre a tarefa da tradução e tal. E aí, antes do próximo simulado, a pessoa consegue fazer o curso inteiro. Gente, o próximo simulado é outra realidade. Veja, assim, a diferença que faz o aporte teórico, né? Ou então, por exemplo, esses erros com artigos, né? Claro, você pode ir tentando aprender como é que funcionam os artigos, simulado ou simulado. Ou você pode fazer um curso de 3 horas de duração que explica para você como que funciona o uso dos artigos e que mostra para você como que a banca já corrigiu o uso incorreto dos artigos na produção dos candidatos. Veja a economia de recursos, né? Acho que a eficiência precisa ser pensada assim, né? Economia de tempo, economia de dinheiro também, né? Então, eu acho que a prática pela prática gera ganhos lentos se comparados a uma prática que tem base em um aporte teórico de fato sólido, né? Então, acho fundamental. E é claro que para ter um aporte teórico sólido é preciso ter a figura de um professor especialista, né? Especialista no idioma, especialista que tenha experiência de ensino-aprendizagem, né? Não é só uma pessoa que fala bem inglês, mas que tem experiência em ensinar, em perceber qual é a dúvida do aluno, enfim, antecipar uma dúvida na hora que está gravando um curso, está gravando um vídeo. Esse tipo de experiência é fundamental. E, enfim, um professor especialista na preparação para o CACD, conhece a prova, conhece a atuação histórica da banca. Assim, isso para quem quer estudar com eficiência é imprescindível, assim, na minha opinião. Acho que o Marcelo tem uma opinião parecida com relação às outras disciplinas também, né, Mesma Marcelo? coisa. Mesma coisa. Então, eu acho isso fundamental. Então, assim, Selene,
Sim, E nós temos um problema técnico. sim. Nesse mundo do Instagram, existe uma coisa chamada tempo, Ah, sim, como na prova, né? sim. O que é um problema. Na outra live, eu apanhei muito desse tempo, viu, Silene? Mas nós não teremos esse problema nessa live, porque eu Sim. já descobri como é que eu soluciono esse problema. Gente, É muito simples. Eu vou fazer o seguinte: eu vou convidar todo mundo que está nos vendo agora, tá certo? Vou para uma próxima live que eu vou abrir na sequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa live, tá. todo mundo fica aí, ok? E vou abrir uma outra aqui no canal do IDEG mesmo. Eu achei que se eu fizesse isso, Selene, eu ia ser mal educado com as pessoas. Mas depois eu descobri que todo mundo faz isso no Sim, sim. Instagram, sabe? É E o aí meu gênero mundo textual, brilhou de todo novo. mundo aceita. Pois Faz é, parte. isso é essa maravilha da tecnologia. Posso fazer isso então, gente? Vocês Sim, me com acompanham certeza. lá? Acompanham a Selene também? Vamos Certo? lá. Vou fazer isso. Vou fechar aqui essa live e vou abrir logo em seguida outra. Tá? Aí, Selene, a mesma coisa, né? Você me segue lá, eu te coloco para falar. Já. Fechou? Tá ótimo. Valeu, então. Combinado. Até daqui a pouquinho, gente. Até. Tô lá já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, olá! Começando aqui a segunda parte, gente. Quem tá me assistindo? Opa, pronto, a galera tá voltando aí. Bacané. Pronto. Aí, ó, não é que deu certo, Felipe? Voltamos Gente, aqui para a segunda parte da nossa live, falando suei frio. sobre. Achei que não ia conseguir, mas consegui. Não, deu certo, deu certo, né? Voltando Ótimo. aqui para a nossa segunda parte da live, né, sobre a prova de inglês, né, com as informações importantíssimas da Selene aqui. Vamos continuar, né, nessa fala sobre a prova, né, Sim. de inglês do CACD. Então, Selene, contigo. Obrigada, Marcelo. Bom, na verdade, eu acho que a parte de análise das provas, né, das especificidades das provas, das tarefas discursivas e a parte de indicações sobre como se preparar de forma eficiente, eu acho que, coincidentemente, eu consegui terminar na primeira parte da live, né, ressaltando a importância de estudar inglês com foco no CACD, no formato específico da prova de língua inglesa do CACD, estudar sim por meio da prática, a prática através de simulados bem elaborados e que emulem também a correção da banca, né? Ou seja, com correções individualizadas e também prática com base num aporte teórico fundamental para quem quer estudar de forma eficiente. E, é claro, aporte teórico que é montado, né, pensado por um professor especialista no CACD. Eu acho que essa é a receita da preparação eficiente para as provas de inglês objetiva e discursiva do CACD. O que eu pensei em comentar um pouco agora nessa parte final é sobre a nossa parceria, né, Bolzan? Falar um Sim. pouquinho sobre o que está acontecendo nesse momento, né? A gente fechou essa parceria. É muito interessante, porque assim, Selene, te vendo falar, né, sobre a prova, né, de inglês e vendo a profundidade que você tem, não só sobre, obviamente, o domínio, né, da disciplina em si, mas principalmente a visão que você tem sobre a prova e sobre a banca, né? Acho que em idiomas isso é absurdamente importante, nas teóricas também é muito, né, importante, mas é muito interessante porque eu enxergo na tua fala, no teu discurso, exatamente aquilo que eu enxergo na totalidade do corpo docente do IDEG. Né? Acho que dificilmente você vai ouvir o Luigi, o Thiago Rocha, o Pedro Sloboda ou qualquer professor ou professora do IDEG
falando sobre uma terceira ou sobre uma segunda fase, ladeira, falando sobre uma segunda ou terceira fase, sem ter tanta profundidade como você mostra no conhecimento dos quesitos, na composição das provas, né? Gente, assim, né, eu tô nesse mundo do CACD já há, né, mais de uma década e é muito interessante como coordenador, não é? Mais como coordenador do que como professor nesse momento, eu falo, é muito interessante você perceber, vocês que estão assistindo essa live, vocês perceberem a diferença entre a qualidade de análise entre os docentes. Isso é uma coisa fundamental. Sempre busquem isso. Né? Quer dizer, esses parâmetros que são trabalhados pela Selene, essa forma como ela conduz, esse conhecimento da banca em si, da prova, isso é muito raro de achar. É muito raro. Né? Você está falando de uma professora realmente de excelência, não é? Que faz um trabalho de excelência. E que eu tenho, né, o prazer aqui de conviver com muitos outros professores e professoras que também fazem isso, né, ao meu lado. Então, conhecem essa dinâmica da banca. E você percebe claramente um discurso que é um discurso das últimas 4 provas do CACD, ou no máximo 5 provas do CACD. Nada antes disso. Quer dizer, é uma fala atual, né? Estava te ouvindo falar ali sobre, né, uma parte da prova em que você não conquista pontos. Na verdade, você não abre brechas para perder pontos. Né? Isso é uma coisa que você não vai ver, Selene, só na prova de inglês. Na prova de economia, por exemplo, eu sempre falo para os alunos, né? E, aliás, eu falo isso há 5 anos para os alunos, né? Desde quando a prova mudou. Falo, gente, não façam introdução e conclusão. Quer dizer, se você fizer, né, eu estou falando assim, não façam introdução e conclusão gigantes, sabe, para dar um estilo no texto, aquela coisa, para chamar a atenção da banca, não façam isso. Por quê? Porque a prova, ela cobra argumento. Você tem os quesitos, você tem os quesitos que precisam aparecer. Se você faz uma introdução e faz uma conclusão, a única coisa que você vai conseguir fazer é abrir espaço para a banca te punir, se você falar bobagem na introdução e na conclusão. Por quê? Porque mesmo que a banca queira te dar mais notas, uma nota maior por conta da introdução e da conclusão, ela não pode. Isso não é um quesito. Você só abriu espaço para perder ponto. Então faz uma introdução de 1 ou 2 linhas e uma conclusão de 1 ou 2 linhas e pronto. E vai para aquilo que é focal. Se você falar com os outros professores, você vai ver que eles vão falar a mesma coisa. Né? Com algumas exceções, porque algumas provas realmente precisam de uma outra estrutura. Mas a prova do CACD, ela tem, desde 2015, essa pegada. Né? Ela é muito objetiva. Não é uma prova aleatória, nem nada disso, sabe? Ela não é uma prova cultural. Né? Ela é uma prova objetiva. Então você precisa entender o que a banca está buscando. A partir desse momento, você começa a construir a tua estratégia de prova. Uhum. E lógico, os professores vão fazer isso. É exatamente por isso que eu estou falando que você vai assistir a diversas lives e palestras com diversas pessoas que foram aprovadas e cada uma dessas pessoas vai falar uma coisa para você. Sim. Por quê? Porque não importa o movimento que foi gerado. Importa aquilo que a pessoa conseguiu traduzir para a prova. E é isso que faz a diferença lá. Ela, né, a pessoa que foi aprovada, ela conseguiu traduzir para as expectativas da banca a dinâmica de argumentos. Ela conseguiu levar os argumentos que a banca precisa. Isso é fundamental. Não é? Isso você vai ver em economia, você vai ver em história, você vai ver em geografia, você vai ver em inglês e português, e francês e espanhol, porque não é diferente. Não é diferente. Com certeza. O que se busca são estruturas, como você falou, né? Assim,
é uma estrutura teórica. Ela tem uma teoria muito forte por trás, que é uma composição teórica em cima das línguas inigualável. Você não vai encontrar nenhuma prova de concurso público no Brasil que vai, né, minimamente chegar a isso. Né? Então, realmente é uma qualificação extraordinária. E é exatamente por isso, Selene, exatamente por esse ponto, pelo que eu consegui ver nessa live, que eu fico extremamente feliz de construir uma parceria. Né? Porque isso que você coloca é a chave. Eu acho que isso é a chave. Quando você identifica isso, não há como você dizer, olha, não vai ter qualidade. Não existe nada que seja um elo mais forte do que isso. A qualidade está nesse reconhecimento. Sim. Da estrutura da banca. Aí você fala, pô, mas como é que a Selene fez isso? É evidente que existe aí uma vocação. Mas existe muito trabalho e muitos anos disso. Sobretudo. É como é que fala, 10% talento, 90% suor, né? É estudar a prova, é estudar muito a prova, né? Mas você não constrói uma professora dessas, sabe, sem talento. Me desculpa. Não vai construir. Né? Assim, então, existe sim uma vocação. Né? Mas existe muito trabalho por trás e um conhecimento profundo, né, daquilo que está sendo tratado. Então, antes de mais nada, né, gente, quem está assistindo, a parceria que a gente fecha, ela tem, né, o grande objetivo de levar com o maior acesso possível essa qualidade. E eu aqui, já como coordenador do IDEG, né, eu já digo claramente que o IDEG ele não interfere na estrutura pedagógica daquilo que a Selene coloca. Isso foi uma coisa que a Selene nunca exigiu, mas eu exigi na parceria. Né? A Selene sabe disso, o Walter também. Eu exigi isso. Né? Quer dizer, eu não quero interferir. E existem 2 professores no IDEG em que realmente não há essa interferência. A Selene e o Ladeira. Né? E não por acaso são 2 professores, uma professora e um professor, que trabalham com os idiomas. Então, não há, né, nenhuma interferência sobre o trabalho da Selene Candian e não há nenhuma interferência sobre o trabalho do Luiz Ladeira. Por quê? Porque a prova de segunda fase, ela depende muito do professor. Sim. E da professora. Isso tem que ser orgânico. Então, na parceria, acima de tudo, o que o IDEG faz é viabilizar um acesso, né? Construir, claro, toda uma estrutura que ajude nessa construção pedagógica, mas o ponto focal, né, da dinâmica de aula da Selene é dela, né? E eu acho que em momento nenhum alguém pode interferir sobre isso. Né? Daí a necessidade de uma parceria. Acho que esse é um ponto muito importante, viu, Selene, de ressaltar, né? Porque, no fundo, assim, isso mostra a liberdade de construção. Sim, né? Claro, a autonomia do professor, né? É fundamental. Para essa matéria, eu acho muito importante. Para todas as outras matérias também no IDEG, cada professor tem a sua liberdade, mas eu acho que para inglês e português são 2 matérias bastante sensíveis nesse sentido. Né? Eu aprendi, não interfira nisso, sabe? É melhor deixar. Né? Então, acho que esse é o ponto. E falando em acesso, Selene, eu posso falar ou você quer mandar bala aí? Falar, nossa, você fala melhor do que eu sobre isso. Falando em acesso, não é? Nós lançamos essa parceria já. Então, está lá, né? A parceria está lançada e vocês, eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão assistindo essa live já receberam ou vão receber em algum momento e-mails,
não é, falando sobre a parceria e já mostrando alguns cursos que nós disponibilizamos, né, a partir da parceria. São todos cursos que a Selene já possui, né, já está lá, né, que, aliás, são esses cursos estruturados dentro de tudo isso que ela acaba de dizer. Né, e nós, no lançamento da parceria, trabalhamos com descontos. A nossa ideia é construir acesso. Né? Eu acho que muita gente que está assistindo essa live, se não todo mundo, sabe que a Selene tem uma fila quilométrica, né, de alunos, que dá volta em 3 quarteirões aqui de São Paulo. Então, numa lista de espera, né, para correção de discursivas e tudo mais. A ideia da parceria é justamente prover uma estrutura de preparação, né, para que as pessoas elas consigam desenvolver as capacidades, né, no idioma até chegar a um ponto da correção em si. Né? Então, muitas estruturas vão aparecer no meio do caminho. Esse lançamento inicial é ótimo, né? Esse lançamento, ele trata de descontos exatamente porque nós queremos, antes de tudo, dar esse acesso. A parceria vai parar por aí? Não, a parceria está começando. Né? Nós temos que desenvolver o trabalho a partir de algo. Não é? Então, a primeira coisa é, vocês, com esses cupons de desconto, vocês podem ir lá e ter 30% de desconto, é o máximo de desconto que a gente conseguiu, que é bastante coisa na parceria. Né? Isso vai colocar os cursos da Selene durante 7 dias, se eu não estou enganado, né? A utilização desses cupons, isso vai colocar os cursos da Selene dentro de um escopo de mercado que, sinceramente, né, pela qualidade, é um preço bastante baixo, né, justamente porque nós queremos esse acesso para iniciar um trabalho. E depois tem um monte de coisas que vão derivar a partir disso. Né? Então, começando com essa estrutura da parceria, um próximo passo, né, a Selene nós vamos trabalhar na parceria, ela vai fazer um trabalho bastante interessante sobre o guia, não é isso, Selene? Né? Justamente, são uns vídeos, eu fiz um primeiro vídeo de análise do Guia da Esperança Equilibrista. Esse primeiro vídeo foi sobre a tarefa da composition. Analisei 2 compositions do guia, uma do Bruno Berrettini, que foi meu aluno, que foi a nota mais alta de inglês em 2019, e a outra do Luiz Felipe. E fiz, na verdade, esse vídeo do guia porque eu vejo que o CACDista se apoia muito, né, nos guias, que são maravilhosos, de fato é uma iniciativa muito legal dos aprovados, nos seus estudos de língua inglesa, mas eu acho que falta um guia em cima do guia, né, um professor informando um pouco a leitura do guia, o que é legal reparar que esse candidato fez. Então, eu fiz esse primeiro vídeo sobre a composition desses 2 candidatos aprovados. E na época que eu fiz, eu disponibilizei para os meus alunos, né, do CACD Inglês, e eu estava comentando com o Bolzan, que eu acho que seria muito legal a gente agora, né, nesse formato da parceria, disponibilizar esse tipo de material também dentro aí da parceria, né, para os alunos IDEG, de certa forma, como o Bolzan falou, para aumentar o acesso a materiais de qualidade, né? E claro, vou fazer também os outros vídeos, na verdade o vídeo do Summary também já está praticamente pronto, vou fazer da tradução e da versão, e outros vídeos de outras análises, então também está dentro do escopo dessa nossa parceria, né, Marcelo? E tem também um passo além que vai ser também o Book Club, né? Também uma outra... Esse projeto que eu acho um projeto extremamente interessante,
extremamente interessante, vai entrar na parceria e vai ficar bastante acessível, né? A gente vai trabalhar bem essa questão para vocês, porque a ideia é trazer uma leitura mais extensiva para a construção da língua, que é algo importante, cada vez mais importante, e que existe uma tendência que a gente tem reparado muito, né, uma tendência em discurso de deixar isso de lado, né, para um foco imediatista. A gente sabe que não é uma preparação de curto prazo, é uma preparação de longo prazo. Então, nesse momento, esse tipo de aproximação de uma leitura mais ampla em inglês se faz importante, né? E eu já adianto para vocês, isso vai ser algo discutido, né? Se eu tenho a professora de espanhol e de francês assistindo a essa live que eu devo ter, Isso. né? Já vamos Sobrou fazer para uma, Mariana, sobrou para é, Cris. já vamos fazer uma É reunião sobre isso uma também. atividade, quem não participa ainda, esse book club é uma atividade muito legal, é uma atividade mensal, a gente faz uma interação mensal, mas na verdade a gente já vai trocando figurinhas no grupo no WhatsApp sobre a leitura do mês, e aí na interação mensal que finalmente eu consegui passar para o formato videoconferência, a gente faz a discussão da leitura. E depois a gente faz um exercício de tradução, um exercício no qual eu consigo trabalhar um pouco com os textos que os próprios participantes do book club traduzem, né? Então consigo fazer uma análise considerando respostas dos participantes. Então é uma atividade, esse último book club que a gente fez, que foi quando eu estreiei com a videoconferência e também com uma planilha de tradução que eu faço, foi maravilhoso, o envolvimento dos alunos foi muito ativo e, claro, isso traz muito, parece assim, mas é uma atividade que não tem nada a ver com o CACD. Isso traz benefícios diretos para quem está estudando para o CACD, desde tirar o filtro afetivo de quem não gosta de língua inglesa e perceber que, pô, a língua inglesa é legal, né? Até perceber como é que faz uma tradução, como é que os colegas traduziram. Então, é uma atividade, sim, que é muito relevante para o CACD e divertida, descontraída, e que agora a gente vai poder disponibilizar para mais pessoas. Isso. E aí tem, né, acho que uma coisa que estava, né, muita gente me acessou nessa semana e acessou a Mari aqui, né, pedindo isso e tal, que é, né, um lançamento de um curso mais amplo, Uhum. né, de preparação, certo? Então, a parceria ela vai se fazer em cima disso também, né? Nós estamos programando para novembro, né, esse novo curso, e esse vai ser um curso muito interessante, porque a ideia é construir realmente o aluno e a aluna nessa disciplina. Selene, eu tô com uma coisa na cabeça que eu já tô falando para bastante gente, sabe? A gente precisa começar a discutir o conceito de aluno e aluna nesse mercado, sabe? E eu acho que tua ideia ela é exatamente isso, né? Aham. Acho que todo mundo tem a ganhar com essa proposta, né? Então, vai ser extremamente interessante o CACD, como é que chama o Step by curso? step. Pronto, É o que step a by... Selene estava com uma dificuldade enorme para construir um nome. Agora decidimos o nome. Eu estava comentando com o Bozan que decidir o nome desse curso estava mais difícil que decidir o nome do meu filho. Mas o Bozan gostou do nome, eu acho que é um indicativo de que é um nome que comunica bem a ideia do curso. É um curso num formato, digamos, que vocês conhecem como extensivo, mas é um curso que tem uma proposta diferente. Eu acho que nesse âmbito do CACD não tem um curso que tem essa proposta, que é justamente pegar o candidato do nível básico zero e levar esse candidato step by step até o fim do curso alto intermediário, no qual o candidato está
apto a começar a produzir, fazer simulados, né, com o nível de dificuldade da prova, né, sem fazer simulados com nível facilitado, né. Então a ideia é step by step justamente porque é o passo a passo do nível básico 0, passando pelo pré-intermediário, o intermediário e o alto intermediário. Então isso corresponderia aí ao que seria um curso extensivo com foco na linguagem, é um curso voltado para desenvolvimento da competência gramatical, desenvolvimento de vocabulário e, claro, com foco no CACD. Essa semana a gente estava gravando aula do nível básico 0 e eu já falo de tradução, já falo de collocation. Então, assim, é foco 100% no CACD. E tá para ser lançado aí, como o Bolzan disse, em novembro. Serena, a gente fala agora, será que a gente vai... Será que tempo dá? Se você quiser falar do da quarta parte dessa parceria, corre o risco da galera... Eu acho importante falar, porque é uma pergunta que desde que eu anunciei a parceria, eu tenho recebido muito essa pergunta, eu acho que vocês também aí. Eu também. É sobre as correções, né? Vai ter mais vaga para as correções, assim. Eu fico muito feliz de ter essa busca tão grande por correções individualizadas, porque eu percebo que existe uma valorização cada vez maior desse tipo de preparação, né? Com foco em simulado e com correções individualizadas, que é o que de fato torna o candidato competitivo nessa prova, né? E todo mundo sabe, eu acho, enquanto você estava falando, eu estava vendo, tinha algumas pessoas colocando a posição na lista de espera. Todo mundo sabe que a lista de espera é longa para o meu curso regular. O meu curso regular é um curso de alunos particulares, né? É um curso contínuo, então eu abro vaga quando algum aluno particular desiste do curso, ou diminui a carga de simulação, ou passa no concurso. Esse ano, como ainda nem teve concurso, a lista do curso regular está a passos lentos. E, enfim, percebendo que esse era uma dificuldade em tornar a prática por meio de simulados mais acessível, eu voltei a oferecer os cursos de curta duração, né? Eles estão divulgados lá na minha página, cacdinglês.com. Esse mês agora de outubro, eu estou oferecendo a primeira turma. O que são os cursos de curta duração? São cursos de prática intensiva por meio de simulados para alguma tarefa discursiva. Então, em outubro, agora a gente está fazendo um que se chama Summary Practice. São 4 simulados de resumo que eu corrijo exatamente como eu corrijo no curso regular. Em novembro vai ter um de simulados de versão, dezembro vai ter um de redação, composition, e aí a minha ideia é todos os meses oferecer. Nesse momento, como eu tô, que é o que eu estava falando para o Bolzan, como eu tô nesse projeto de gravar e de produzir o Step by Step, que é esse curso extensivo, novo, eu consigo oferecer vagas limitadas ainda nesses cursos de curta duração. São cursos para os quais não tem lista de espera, mas na hora que eu libero, assim, questões de 2 horas já esgotam as vagas. Eu sei que isso é frustrante, eu realmente sei. Mas assim que eu conseguir terminar, né, pelo menos não as gravações, mas de montar esse projeto do Step by Step, a minha ideia é focar justamente em abrir mais vagas nos cursos de curta duração para que mais pessoas tenham acesso a correções da forma como eu faço no curso regular. Então, esse é um compromisso, né, que eu assumi, não só com o Bolzan, mas que eu assumo com todos, né, que é esse de, assim que eu conseguir liberar um pouco mais de tempo desse foco que eu tô na construção desse curso novo do Step by Step, eu vou disponibilizar mais vagas, sim, através desses cursos de curta duração. E essa experiência de outubro está sendo super legal, assim, as pessoas fazem um simulado, já percebem um erro, eu já dou feedback para no próximo simulado a pessoa já conseguir eliminar uma parte dos erros. Então, o fato de ser uma prática intensiva de uma tarefa só, aumenta muito a eficiência do processo, né? Então,
Acho que essa era a quarta novidade bombástica, né, Bozan, que a gente queria compartilhar, que é que eu pretendo oferecer É, cada vez mais vagas, né? e eu acho que é um projeto extremamente interessante esse, né, de um curso rápido, né, na verdade você tem algumas tarefas que Sim. serão feitas, né, isso gera realmente mais acesso e eu acho muito bacana, por quê? Porque na parceria, gente, nós vamos conseguir viabilizar para a Selene algumas coisas, né? Então, assim, vai facilitar para ela também, porque a gente consegue trabalhar uma grade, fazer toda uma estrutura que vai dar uma condição maior para ela, né? Dar uma sustentação numa lista de espera, se for o caso, aí a gente vai trabalhar nisso, né? Mas é muito importante que vocês né, percebam que a ideia de se fazer uma parceria, gente, é apresentar algo completo para vocês. Né? É evidente também que não dá para imaginar que a gente vai conseguir fazer isso do dia para a noite, porque, veja, é um trabalho de correção, né? É um trabalho que realmente é a mão da Selene. Não há como você delegar determinadas coisas. Né? Então, nós estamos ajustando tudo para conseguir fazer um trabalho mais plural, mais acessível e mais abrangente. Né? Então, essa parceria ela se compromete, de certa forma, com isso. Né? E é muito importante, quer dizer, mostrar para vocês que nós estamos pensando num público intermediário, num público que está começando, não é? E estamos tentando viabilizar ainda mais o trabalho para um público já mais avançado, mais já Sim. trabalhado e tudo isso, né? Na minha opinião, uma parceria ela só faz sentido se você tiver mais acesso, né? Se você conseguir pluralizar essa coisa. Então é esse o trabalho, né? Assim, a gente não podia deixar aqui de falar sobre correções, Uhum. porque nós estamos trabalhando ativamente para que isso possa ser algo mais abrangente, sem que a gente abra mão da qualidade ou Justamente. delegue determinadas coisas e tudo, Justamente, né? tem abrir mão da qualidade, mais pessoas Exato. tendo acesso a conteúdo de qualidade. Eu acho que essa é a ideia principal da parceria, né? Esse é o ponto, né? Esse é exatamente o ponto. E com isso a gente consegue construir, né? Esse curso do Step by Step, acho que isso vai já mostrar a diferença entre um curto prazo e um longo prazo. E eu acho que isso hoje é muito importante, né? A gente está cada vez mais tendo um discurso no mundo da preparação de que tudo acontece no longo prazo, tudo acontece no longo prazo, mas quando você vai ver as ferramentas estão cada vez mais de curto prazo, entende? Né, temporalidades de cursos cada vez menores, tempo de acesso de cursos cada vez menores, entende? Ou seja, não adianta eu chegar aqui e falar para todo mundo que o CACD acontece no longo prazo e depois eu ofereço ferramentas de curto prazo. É incompatível. Né? Então, quando nós estamos pensando, né, nessa parceria, nós estamos pensando em justamente desenvolver alunos e alunas, Sim. incluir, gerar acesso, mas sendo coerente dentro daquilo que nós, né, do IDEG e do CACD em inglês, nós visualizamos como uma prova real, como um CACD da realidade, né, daquilo que é pé no chão. Não é né, de uma doideira que foi inventada. Então, assim, a gente precisa realmente ter o pé no chão. E estamos trabalhando, né, nessa parceria para isso. Eu tenho certeza que vai ser muito importante. Selene, eu não podia, né, entrar nessa live, falar aqui e não falar sobre o trabalho ativo que a gente está tentando fazer com as correções, porque isso é uma coisa muito Sim. importante. Com Né? Isso certeza. é uma coisa Não, muito até importante. porque
torna mais acessível esse trabalho que eu faço, né? Que as correções são meu carro-chefe desde o começo, né? E ficar restrito a um grupo de pessoas, até porque sou eu que faço tudo, eu não delego correção. Então, é uma forma de atingir mais pessoas também, mais pessoas conhecerem o que é uma correção individualizada mesmo, a partir da qual você consegue construir, identificar competências que precisam ser desenvolvidas e construir em cima dessa identificação, né? Então, e também esse curso novo extensivo me torna mais também acessível para quem não é um candidato que já tem nível avançado, nem de preparação, nem idioma, né? Então, é uma forma também de levar esse conteúdo para quem ou está no nível básico do inglês ou está começando agora a preparação para o CACD, que não era o tipo de aluno que eu originalmente tinha, né? Mas, claro, agora eu acho que a plataforma inicialmente, agora essa parceria possibilita que eu consiga trabalhar com mais perfis de alunos, né? Não só os avançados, mas também alunos que estão iniciando nessa caminhada, né? Então, isso me empolga muito. Eu sou professora de coração, eu gosto de trabalhar com perfis diferentes de alunos, né? E gosto de acompanhar, por isso que eu ofereço o curso regular há tantos anos, eu gosto de acompanhar a evolução do aluno, eu acho que esse curso extensivo também vai me proporcionar um pouco essa possibilidade, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que esse vai ser o caminho. Volto a dizer que eu estou muito feliz, aliás, não só eu, acho que já ficou muito claro também que toda a equipe do IDEG, do corpo docente todo, está todo mundo muito feliz com a tua chegada. Vai ser um caminho muito legal. Eu também estou super feliz, eu agradeço mais uma vez, Bolzan, pela confiança e eu espero que a gente possa ir construindo isso e aos poucos a gente vai divulgando, né, as novas iniciativas da parceria, então todo mundo atento aí às divulgações. Isso aí, não deixem de nos seguir, sigam, né, nesse mundo chamado Instagram, no Facebook, às vezes que eu não entendo muito bem ainda. Não, é um mundo inacessível, né? Líquido, porém extremamente importante, né? É um campo importante. Mas, então, sigam nas redes e nós vamos fazer um trabalho aqui, gente, né? Estamos fazendo um trabalho importante, um trabalho que realmente eu quero visualizar isso como uma referência em inglês. Eu acho que vai ser um trabalho muito importante e eu quero influenciar também com isso, não é? Alunos e alunas para pensar, para refletir. Eu gostaria, né, de que vocês olhassem para aquilo que a Selene falou hoje sobre essa prova e transcendessem um pouco aquilo que foi falado sobre o inglês. O que ela falou é um conhecimento da banca, é um conhecimento de prova, é alguém que está profundamente envolvida com esse trabalho todo, né? Então, assim, reflitam um pouco sobre isso, né? Eu tenho certeza que o aluno e a aluna para o CACD que trabalha na realidade do concurso, eu tenho certeza que hoje à noite vai pensar muito no que foi falado, porque existe uma coisa muito profunda nesse conhecimento. Isso é uma coisa muito valiosa, muito importante, né? Eu termino minha fala por aqui. Selene, você tem mais alguma fala? Não, enfim, só agradecer. Eu estou vendo vários alunos entrando e comentando. Que alegria ver nomes que eu conheço. E tem muita gente perguntando se vai ficar salva a live. Vai ficar sim. Vai. Tanto no canal do IDEG, quanto no meu canal. Então, quem não conseguiu acompanhar, pode assistir depois. Isso. Vai estar tudo lá. Nós vamos sempre compartilhar tudo que a gente fizer por aqui. Sim, com certeza. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada, Bolzan. Valeu, Selene. Muitíssimo obrigado. Valeu pelo teu tempo, valeu pela parceria e nós vamos seguir nisso aí. Vai ser muito bacana. Esse curso extensivo vai ser genial. Todos os outros vão ser muito legais também. Tá bom? Muito obrigada. Valeu, então.
Tchau, Gente, tchau. Obrigada. muitíssimo obrigado pela atenção. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.